Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Muito calor, né? Já me escreveram ali, nossa, está muito calor. Sim, muito calor. Mas nós tivemos um feriado, 7 de setembro, né? Dia da Independência do Brasil. E nós ficamos sábado, domingo e segunda sem aula. Olha só, dá para descansar um pouquinho, né? Ou cansar mais um pouco. Não tem como a gente sair de casa, sair podemos, mas não podemos ficar muito tempo na rua, não é, gente? Mas é isso. Hoje eu vou corrigir o capítulo 10 lá na página 92. Eu vou corrigir essa parte de interpretação de textos, tá? E talvez não dê para vocês copiarem muito rápido as respostas. Eu libero o gabarito para vocês no final da aula. Não sei se no final da aula, mas no final das minhas aulas, tá? No final lá pelas 5 horas, porque eu tenho aula seguida, né? Até 4h40. E aí eu libero para vocês o gabarito, certo? Então eu vou corrigindo. E como eu passei esse texto de aula programada, eu acredito que vocês já tenham feito. Eu já recebi algumas tarefas dessa daqui e então eu acredito que vocês já tenham feito. Eu já vou compartilhar o livro para nós começarmos. Nessa página 92 temos um texto e aqui nós vamos fazer a interpretação. Deixa eu aumentar aqui que eu não enxergo absolutamente nada. Isso. Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso aqui é o tema do capítulo 10, do último capítulo do livro 2. Na próxima aula eu já devo começar o livro 3, tá? Então aqui nós temos um texto, o passado e o futuro. 2 homens caminhavam por uma estrada quando encontraram um vendedor de vinho de Palma. Os viajantes pediram-lhe vinho e o homem prometeu satisfazê-los, mas com uma condição: terão de me dizer vossos nomes. Um deles falou: chamo-me de onde venho. E o outro: para onde vou. O homem aplaudiu o primeiro nome e reprovou os segundos, negando para onde vou o vinho de Palma. Começou uma discussão e daí saíram à procura do juiz. Este ditou logo a sentença: o vendedor de vinho de Palma perdeu. Para onde vou é que tem razão, não de onde venho, porque de onde venho já nada se pode obter, e pelo contrário, o que se puder encontrar está para onde vou. Correto, gente? Então, muitas vezes na nossa caminhada diária, né, na nossa vida, a gente tem muitas pessoas que olham mais para trás. E o que ficou para trás, ficou. Nós temos que olhar para frente, né? Para o nosso futuro. Aquilo que você já fez, aquilo passou, aquilo não volta mais. Então, o que você ainda pode fazer, né? Para onde nós temos que olhar, sempre para frente, porque se nós olharmos para trás, nós vamos regredir, não é? E a nossa vida parece que estaciona, estabiliza ali e fica, né, parada. Então, nós precisamos sempre estar olhando para frente, né, porque é igual ele colocou ali, né, para onde vou é que tem razão, porque de onde venho já não se pode obter, e pelo contrário, o que se puder encontrar está para onde eu vou. Então, ali, após a leitura do conto, temos aqui uma pergunta: qual o sentido do título do conto? O passado e o futuro. Então, ali, o que vocês imaginam que seja? O passado, aquilo que ficou para trás, aquilo não volta mais na nossa vida. Já passou e, às vezes, algumas coisas que nós nos arrependemos, não temos como voltar atrás, né? Palavras ditas também, algumas palavras que a gente se arrepende de ter falado, infelizmente, não tem como voltar atrás. Agora, o futuro, sim, aí nós podemos repensar, né, aquilo, só lembrar do passado, aquilo que você pode melhorar, que você fez, mas você pode melhorar no futuro, correto?
E com base no desfecho da história, é possível extrair dela alguma lição ou ensinamento? Com certeza, não é, gente? Sempre com os nossos olhos fixos no futuro. O que passou, passou, o presente nós estamos vivendo agora e o futuro, né, nós podemos mudar. Está nas mãos de Deus, mas nós podemos mudar, correto? Com a ajuda de Deus em todo o tempo. Aí nós temos aqui na página 93, você sabe o que é um conto popular? Veja a definição desse gênero. Trata-se de uma narrativa breve que, em geral, não tem autor conhecido, vem da tradição oral relacionada ao folclore ou a elementos da cultura de um lugar. Correto? Então, isso, deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar aqui, que eu não estou enxergando bem. Então, aqui tem a definição de conto popular, é uma narrativa breve, que em geral não tem um autor conhecido, vem da tradição oral relacionada ao folclore, não é? Ou a elementos da cultura de um determinado local. Agora vamos aos itens seguintes. Na letra A, você conhece contos populares brasileiros? Aqui são respostas pessoais, tá, gente? Se você conhece algum conto popular, os contos brasileiros que nós temos aqui, quais? Então, ali, eu acredito que vocês devam conhecer alguns, aqueles ditados populares, né, que... deixa eu ver se eu me lembro de algum agora. Eu escrevi, mas eu não peguei meu caderno, deixei ele ali na outra sala. E agora, assim, de cabeça, eu não estou lembrando. Não um texto em si, mas um ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então, o que a gente ali? A persistência da gente, né? Aquilo que você, às vezes, você almeja, então você tem que persistir naquilo. Mas se você vê que aquilo não vai dar certo, então não tem por que ficar persistindo também, não é? Então, aqui temos a letra B. Como e onde você deve ter contato com eles e do que eles tratam? Geralmente no ambiente escolar ou dentro de casa, ouvindo dos seus pais ou de pessoas mais velhas, vocês podem já ter ouvido falar de contos populares, não é? Eu acredito que sim. Principalmente nos livros, né, de língua portuguesa, vocês devem ter bastante. Aqui no exercício número 2, você já estudou a narrativa de ficção e seus elementos constitutivos, com certeza nas aulas de produção textual. Identifique no conto da página anterior os elementos dos itens a seguir. Quem é o narrador desse pequeno texto aqui? Não foi identificado quem é ele, correto? Então, ali não temos um narrador especificado. O enredo, que é o assunto da história, né? O impasse dos dois homens com o vendedor de vinho, que ele só daria o vinho se eles respondessem a pergunta ali com uma condição, ok? Quem são as personagens? As personagens são de onde venho, para onde vou, o vendedor de vinho e o juiz. Que aqui temos os dois nomes que são citados ali no texto, né, o de onde venho e o para onde vou. Aí temos também o vendedor de vinho e o juiz para quem eles vão recorrer. Na número 3, você acha que o conto popular é uma narrativa de ficção? Por quê? Se você for observar, sim, é uma narrativa de ficção, mas com ensinamentos que você pode trazer para a sua vida, ok? Então, ali, esse texto, né, manifestado na forma de gênero conto, com as características de narrativa, então um narrador que relata um acontecimento, ali temos um narrador que relata um acontecimento, que é o enredo da história, vivido por personagens, ali nós temos as 4 personagens, o acontecimento ocorre ao longo de um determinado tempo, em um determinado ambiente, ali eles estavam caminhando por uma estrada e encontram ele, não é? Então temos um ambiente ali, o lugar. E as particularidades do conto, uma narrativa breve, é uma história bem curta, um texto curto, que em geral não tem um autor conhecido. Aqui nós não temos um autor conhecido, está escrito ali contos populares. E vem da tradição oral, relacionado ao folclore ou a elementos da cultura de um lugar. Correto, gente? Então aqui é assim, a narrativa de ficção. Podemos considerar um conto popular como uma narrativa de ficção? Sim, certo? Agora vamos para a próxima página.
que nós temos aqui esse texto, que eu acredito que vocês já tenham lido, Contos Populares Africanos. Eu não vou ler todos eles, porque é um texto mais extenso, e aqui ele está falando desses contos populares africanos. Só vou ler essa primeira parte aqui, informações gerais sobre o conto. O conto designa uma narrativa de fatos ou aventuras imaginárias. É essencialmente um gênero literário que contém narrativas orais. Pode tanto entreter como ensinar. Pode ser curto ou longo. Nele temos uma poderosa força emocional ou filosófica. Etimologicamente, conto vem do latim computare, que significa contar, manter, guardar uma lista. Inicialmente é uma narrativa que é transmitida através do tempo por meio da fala. Então a história é contada para transmitir uma lição de vida ou moral. É um gênero narrativo, geralmente em prosa, ou seja, em parágrafos. É uma ficção que relata acontecimentos imaginários, fora do tempo ou ocorridos dentro de um tempo distante, ok? Então, aqui nós temos charada, adivinhação, mito, conto de fadas ou conto. Aí vocês vão ler, aqui vai dar uma definição para cada um deles, correto? Conteúdo e missão do conto africano. Então, como é o conto? Ele vai descrever como é ali o conto africano. Aqui, língua. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho. Língua e os personagens dos contos africanos. E depois a estrutura do conto. Correto, gente? Ali temos o vocabulário de algumas palavras que talvez possam não ser do dia a dia de vocês, com o significado. Então, nós vamos agora aqui a parte de interpretação de textos. Aqui nós temos quem é o autor ali do texto, é um professor Butoa Balingeni, né? É um professor universitário e escritor do Congo, na África, certo? Esse aqui é o autor ali. Então, de acordo com o autor, quais são os elementos que caracterizam o gênero conto africano de tradição oral? Então, ali ele coloca, né, que trata-se de narrativas ou fatos ou aventuras imaginárias ocorridas fora do tempo ou em um tempo já mais distante. Elas podem ser curtas e elas podem ser longas também, geralmente em prosa, né, para entreter ou ensinar, basear-se em força emocional ou filosófica e apresentar uma lição de vida ou de moral, né, para nós. A forte relação com a oralidade, com histórias transmitidas de gerações para gerações, e muitas vezes elas podem vir acompanhadas de músicas, correto? Agora vamos aqui para a número 5. Que importância podemos atribuir aos contos e à tradição oral para muitas sociedades africanas? Então, qual é a importância disso, de você atribuir aos contos essa tradição oral, né? Tanto para as sociedades também. Então, o conto e a narrativa oral, eles podem ser entendidos como elementos fundamentais de unidade social, de contato entre as pessoas, de transmissão de conhecimentos, de educação e também de divertimento, correto? E aqui na número 6, por que Balingeni afirma que as narrativas dos contos não podem ser feitas na língua do dia a dia? Por que eu não posso utilizar ali na língua do dia a dia, a língua que eu posso falar o tempo todo, não é? Então, ele entende que as narrativas devem ser feitas em linguagem considerada sagrada, certo? Cheias de impressionismos, um vocabulário rico e expressivo ali. Então, como elemento ficcional, essas narrativas devem transmitir suas lições por meios de alegorias, de situações que se afastem da realidade, mesmo que tratem dos temas atuais, mesmo que ele esteja falando dos temas atuais ali. Então, além disso, por serem oriundas, né, vindas da tradição oral, elas trazem marcas de uma linguagem ritmada, adequada à memorização, à musicalização e algo diferente da fala do nosso dia a dia, correto? E a número 7, como o autor caracteriza a estrutura dos contos africanos. Então, ele mostra que os contos apresentam uma fórmula de abertura
e uma data de fechamento, né? O que os separa do mundo real, inserindo-os em um contexto imaginário, simbólico, no qual se desenrolam metáforas e alegorias. Vocês devem se lembrar do que são as metáforas e as alegorias. Em meio à narrativa, aparecem expressões que mantêm a atenção do público. Então, os contos, normalmente, eles apresentam uma lição de moral que fecha a narrativa e atribui sentido a ela. Geralmente, os contos, eles no finalzinho, eles trazem uma lição de moral para a sociedade em si, né? Para todas as pessoas. Agora aqui nós temos, nesse outro texto, o galo e a raposa. Eu também não vou ler agora esse texto, mas eu acredito que vocês já tenham lido também. Agora, aqui no finalzinho do texto, ele fala assim, né? Chegando em casa, reuniu-se inesperadamente, a esposa do galo tinha ido ao rio buscar água, quando não foi sua surpresa ao encontrar a raposa devorando o seu marido. Ela não lançou o olhar 2 vezes, fugiu cacarejando. Chegando em casa, reuniu seus filhos e deu-lhes a notícia. Na mesma hora, decidiram viver longe da raposa, que passou a ser considerada como inimiga, porque é tido a raposa ali como um animal muito esperto, né? Encontraram refúgio junto aos seres humanos, que os receberam muito bem. É por isso que a família do galo não quer ouvir falar sobre a raposa ou voltar para a floresta. Antes de entregar seu segredo, você tem que pensar 2 vezes que as raízes que se encontram atrás de nossa casa se tornem anãs, mas que eu cresça. Ou seja, o segredo, se é segredo, você não vai contar para ninguém, não é? Porque não depois que você contou para alguém, já deixa de ser segredo. Porque quando você conta para uma pessoa, olha, eu vou te contar uma coisa, é segredo, mas eu quero que você não conte para ninguém. Essa mesma pessoa vai falar a mesma coisa para outra pessoa. É segredo, então já deixou de ser segredo, né? Então, antes de você contar um segredo para alguém, você tem que pensar 2 vezes. Isso daqui, que as raízes que se encontram atrás da nossa casa se tornem anãs. O que será que ele quer dizer com isso? As raízes que se encontram atrás de nossa casa, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, a sua vida pessoal, não é? Aquilo dali você não tem que ficar contando para ninguém sobre o que acontece dentro da sua casa. Você não tem que ficar falando para as outras pessoas. Se tornem anãs, ou seja, cada vez vai diminuindo mais, mas que você cresça cada vez mais, mas que se você não contar, porque às vezes a maioria das pessoas, elas querem saber seu segredo não para te ajudar, apenas para saber da tua vida, certo? Apenas para saber da tua vida e contar para as outras. Então ali, que isso se torne, né, pequeno e que você cresça cada vez mais. Gente, a minha internet tá dizendo aqui que ela está instável. Tá aparecendo para mim ali, não sei se você está travando minha voz, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está correto? Ah, então tá bem. Então vamos lá para o texto de interpretação. No exercício número 8, como é possível caracterizar as ações e os sentimentos do galo e da raposa ao longo do conto? Que característica do conto africano dialoga com essa estruturação? Ao longo do conto, o galo e a raposa realizam ações e demonstram sentimentos semelhantes aos dos seres humanos, né? Ou seja, são animais personificados, ou seja, você dá vida a esses animais que pensam e agem como pessoas. Daí ao sentido alegórico do conto. A situação narrada, ela é fictícia, mas visa transmitir um conhecimento, uma lição aos ouvintes, aos leitores desses contos, correto, gente? Então, todo conto no finalzinho, ele vai trazer uma lição de moral para as nossas vidas. E ali na número 9, em relação ao tempo da narrativa, responda o que se pede. Em que tempo a ação se situa? Logo na primeira frase ali do conto, né, dá para nós observarmos através da expressão há muito tempo atrás, antes da nossa geração.
não tem um tempo específico, mas nós podemos entender através desses termos aqui, tá? Situado as ações no tempo. Há muito tempo atrás, antes da nossa geração. Agora aqui na letra B, há uma relação do tempo com a geração de quando o conto foi escrito, a nossa geração, como lemos na primeira frase do texto. O que essa relação sugere? Ela reforça a força de convencimento, de persuasão do conto? Então, ali, se você observar na abertura, ela lança a ação em um passado distante, quando diz há muito tempo atrás, um passado distante. Enquanto ele faz uma referência à nossa geração, antes da nossa geração. Então, ali, ao citar ali a nossa geração, deixa entender que a história está ligada à tradição de uma comunidade, transmitida de geração para geração, certo? Então, pode ter ocorrido em um passado distante, mas ligado também ao presente, né? A lição do conto ganha força de convencimento, é um conhecimento formado na experiência e transmitido pela sabedoria das pessoas mais velhas. Correto? Agora nós vamos ali ao exercício número 10. O conto, além de transmitir uma lição, trata... só um pouquinho. Aqui. O conto, além de transmitir uma lição, trata, ao final, também de forma fictícia, do que seria a origem de uma importante atividade econômica praticada por diversas sociedades humanas. Então, qual atividade é essa? O início da domesticação das galinhas, quando os humanos começaram a domesticar esses animais ali junto, né? Então, muita gente hoje tem galinhas, criam galinhas, não é? Eu lembro quando meus pais moravam na fazenda, eles criavam galinhas e a gente chamava, ou jogava milho, elas vinham todas correndo ali. Então, são domesticadas, correto? Então, ali a domesticação de galinhas pelos seres humanos. Na número 11, desculpa. Ali na número 11, nós temos como podemos interpretar a frase de fechamento do conto, que as raízes que se encontram atrás de nossa casa se tornem anãs, mas que eu cresça. Como nós podemos interpretar essa frase? Ela diz respeito à importância de você dar ouvidos à lição do conto, o que contribuiria para o crescimento da pessoa. Mesmo que algo ruim possa acontecer, como as raízes que se encontram atrás da nossa casa, certo? Se reduzirem, então espera-se que a pessoa cresça, se torne mais sábia e forte diante dos desafios da vida. Você se tornando, através do conhecimento daquilo que você teve ali das pessoas mais velhas, você vai se tornando cada vez mais sábio, né, para você viver o seu futuro. Correto, gente? Aí nós temos agora vozes em cena, ali que tem uma parte de planejamento, é um momento de vocês fazerem a interpretação, vocês produzirem um texto, e essa parte aqui é na aula de produção textual. Aí nós temos ali a coesão textual, que nós não vimos ainda. O que seria a coesão textual? Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui, para eu conseguir trazer aqui para perto. Até agora, no decorrer dos capítulos, vários textos verbais, textos de escrita, de palavras, textos não verbais, que é o texto de imagem, e com elementos verbais e não verbais foram lidos e analisados. Os textos mistos, que é composto das palavras com imagem, né? É possível concluir que um texto independentemente de seu tamanho, um todo coerente e coeso, produzido em um determinado contexto e com uma determinada intenção, por um autor que se dirige ao interlocutor ou aos interlocutores.
Então, aqui nós vamos tratar da coesão em textos verbais, textos escritos. Se afirmamos que um texto é coeso, é porque há uma amarração entre os seus elementos, ou seja, na estrutura do texto, há elementos que só podem ser interpretados em relação a outros elementos. É o que se observa na seguinte passagem do conto, do Galo e da Raposa. Então, aqui, se nós observarmos, vou ler aqui com vocês. Há muito tempo atrás, antes da nossa geração, o galho e a raposa viviam uma amizade saudável. Não havia nenhum problema entre eles. Eles quem? Aqui foi usado um elemento coesivo, que é o quê? Ele está referindo-se ao galo e à raposa sem precisar repetir, sem colocar. Não havia nenhum problema entre o galo e a raposa, certo? Ajudavam um ao outro. Olha aqui, novamente a repetição, mas sem repetir esse termo que está aqui anterior e sem repetir o galo e a raposa. Ajudavam um ao outro e geriam em conjunto os seus problemas. Seus. Problema de quem? Do galo e da raposa. Não era surpreendente ver um ajudando o outro. Um quem? Um o galo, outro quem? A raposa ou vice-versa, certo? Então, nesse trecho, os pronomes em destaque só podem ser interpretados a partir da relação que estabelecem com os substantivos galo e raposa. Então, por isso que nós utilizamos esses pronomes aqui. Porque já foi dito, já foi falado, escrito um substantivo anteriormente para esses pronomes substituírem eles, para que o texto, né, se torne coeso, como nós falamos, não é? Então, ali, isso é para que você não fique repetindo o termo que foi dito antes. E aqui embaixo, observem agora esses outros trechos. A raposa olhava para o amigo com olhos suaves, belos e amigáveis. Assim inspirava confiança ao galo, uma confiança fundamentada. Ela visava a carne de seu inimigo. Ela quem? A raposa. Então, foi usado aqui esse pronome para referir-se a um termo que foi já dito antes, para não repeti-lo, certo? Um elemento coesivo. Inesperadamente, a esposa do galo tinha ido ao rio buscar água. Quando não foi sua surpresa ao encontrar a raposa devorando seu marido. Ela quem? A esposa do galo. Não lançou o olhar duas vezes, fugiu cacarejando. O pronome ela, ora estabelece relação com o substantivo raposa, igual aqui, no primeiro trecho, ora com o substantivo esposa, que é nesse segundo trecho. Isso nos leva a perceber que os pronomes só ganham significado quando estão relacionados a outros substantivos, correto? Aqui nós temos um outro exemplo. Perto do riacho, onde havia água potável, era ali que a raposa estava descansando. Olha aqui, perto do riacho. Era ali. Ali aonde? Perto do riacho, já foi dito antes também. Nesse caso, o advérbio ali, ele ganha significado ao ser relacionado a outro elemento perto do riacho. Os elementos do texto aos quais pronomes e advérbios se referem são chamados de referentes. No caso, por exemplo, do pronome ela, analisado há pouco, dizemos que ele ora tem como referente o substantivo raposa, ora o substantivo esposa. A coesão tanto se dá nas estruturas gramaticais, na construção sintática, que é a coesão gramatical, como no campo lexical, isto é, no campo das palavras, com substituições e emprego de sinônimos, que é, no caso ali, a coesão lexical ou a coesão semântica. Só os nomes que se tornam um pouquinho mais difíceis para vocês lembrar, mas vocês vão estar observando que nós utilizamos pronomes para substituir nomes ali e o texto ficar melhor de ser entendido, melhor para ser lido, senão ele se torna um texto bastante cansativo. Ok, gente? Eu sei que eu não tenho mais tanto tempo agora, está faltando ali a coesão gramatical, nós vimos ali a coesão textual, e eu termino com vocês na próxima aula essa parte de coesão. Só um minutinho.